Olá, bom dia. O meu nome é Luana Sena Gemac. Eu sou discente do curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal do Pará, do campus de Ananindeua, né? Eu estou caracterizada com meus cabelos castanhos e longos, uso óculos, né? E estou com uma jaqueta preta. E eu estou num ambiente federal, localizado em Salinas, né? E o tema na qual eu irei apresentar é a experimentação de baixo custo, um estudo do movimento harmônico e simples no ensino de física, né? E faz parte do eixo transversal metodologia ativa e aprendizagem experiencial. Os autores, a autora uma, a qual vos fala, né, Luana Sena Gemac, da Universidade Federal do Pará, e as autoras Larissa Barbosa Pantoja, da Universidade Federal do Pará, Camila Vilhena Ferreira, da Universidade Federal do Pará, e o professor Dr. Vicente Ferrer, pureza leite, da Universidade Federal do Pará. E aqui está o nosso sumário, onde abordaremos tópicos, né, e passaremos em diante. Na introdução, falarei da ausência de práticas experimentais que podem dificultar a compreensão dos fenômenos físicos e reduzir o interesse dos alunos pelo itinerário formativo. Nas aulas atuais, a gente percebe as dificuldades que o aluno tem ao se deparar com o ensino de física, que muitos dos alunos taxam a disciplina de física como uma disciplina difícil por somente ver cálculos, porque é o que estão acostumados a ser ministradas em sala de aula. Porém, a gente quer mostrar que a física vai muito além de cálculo, né? Por que não deixar uma disciplina com uma pegada mais lúdica, né? Obviamente que o ensino de física, que muitas das vezes aborda no Fundamental 2 e no ensino médio, a adaptar a falas e conceitos diferentes para diferentes níveis de ensino, né? E a utilização de materiais de baixo custo no desenvolvimento dessa atividade de experimentação, além de promover a conscientização do aluno sobre a descartabilidade e o reaproveitamento do material, contribui com a democratização de conhecimento por possibilitar a ocorrência dessas atividades, né? Em instituição de ensino que carecem dos recursos necessários, pois a gente sabe que os experimentos do laboratório do ensino de física são altamente caros, né? E muitas das vezes a escola não tem essas verbas, esses recursos, né, para fazer a compra desses materiais. E o professor se vê em um cenário em que não sabe como adaptar o ensino fazendo com que ele fique mais lúdico, né? Então, por que não usar materiais de baixo custo? Assim, a gente contribui para o planeta reutilizando esses materiais que poderiam ser descartados no meio ambiente, né? E o material de baixo custo, obviamente, não vai fazer a mesma coisa que o experimento de 10 mil, por exemplo, pode fazer. Porém, o objetivo é fazer com que a gente leve o material de baixo custo, né? E consiga mostrar a física através desses experimentos. E a metodologia ativa aplicada consistiu na introdução de conceitos de movimento harmônico simples, que é o MHS, que através da execução do pêndulo de Newton simples, que teve como finalidade demonstrar empiricamente aos alunos a conservação do momento linear e da energia mecânica, fazendo com que esses alunos percebessem ativamente do processo de aprendizagem, favorecendo também a construção do conhecimento de forma prática e interativa. Mas como esse aluno teve esse pensamento, né? Durante o processo do experimento, como pode ver aqui embaixo, está separadas em tópicos, né? Que inicialmente teve essa abordagem metodológica, teve esse olhar da nossa parte em como fazer que o aluno enxerga a física através do experimento de baixo custo, né? E com isso, a descrição do experimento foi feita num evento realizado, que irei dizer posteriormente, sobre a questão de como acontece a física por trás do experimento, né? Que o experimento ele foi realizado, né, utilizando o conjunto de esferas, que é as bolas de gude, né, suspensas nos fios de nylon, identicamente e organizado em linha reta, que teve um trabalho para fazer esses ajustes,
E que ao levantar e soltar uma ou mais das esferas de uma das extremidades, né, foi possível observar a transferência de energia e a conservação do momento linear entre as esferas, que é um fenômeno característico do pêndulo de Newton, né, e que muitas das vezes também é possível mostrar a ação e reação, mas o que não seria abordado agora, né? E que o objetivo da atividade, que teve como um propósito demonstrar empiricamente a conservação do momento linear, como foi dito, e da energia mecânica, permitindo que os alunos visualizassem e analisassem esses princípios físicos na prática. Durante o evento, a gente não falou para ele como significava, perguntamos como ele via a física através dos experimentos. E muitas das vezes, no caso, a maioria das vezes, entre os alunos, eles não sabiam nem o que era um pêndulo de Newton, né? E a primeira vez dele em ver um pêndulo de Newton foi justamente esse material de baixo custo, né? No qual ficaram muito alegres em ver como funciona, porque a gente fez a comparação com um pêndulo de Newton que é um valor maior, né? Que é o valor original, e um de baixo custo, né, que seria mais acessível e que qualquer um deles poderiam fazer. E os alunos, né, eles observaram, eles visualizaram, eles se indagaram e foi dita a resposta para ele, consequentemente, né, que eles ficaram bem felizes durante essa apresentação nesse evento. E essa participação dos alunos foi justamente essa interação com o experimento, né, de baixo custo, né? E com isso houve a reflexão e discussão, que foi após a gente falar a teoria para eles, eles viram na prática como funcionava o pêndulo de Newton simples. E aqui nos resultados, né, foi como eu disse anteriormente, onde ocorreu um evento intitulado pela primeira Feira de Ciência da PAC Física na UFPA, né, em Ipixuna do Pará, né, que é a zona rural do estado, né, voltado para os alunos do ensino médio. E a gente pôde visualizar que durante o evento o desconhecimento dos materiais, né, de física, né? E por mais que sejam materiais de baixo custo, eles ficaram muito felizes, né? Esse foi o feedback deles, felizes e contentes em ver a física através de um experimento de baixo custo, onde eles mesmo poderiam realizar, né? Aqui na imagem A, como pode ver na figura da exposição do evento, a autora 1 está relatando sobre os conceitos físicos que tem no pêndulo de Newton e outros materiais que foram descritos, porém não vem a caso, né? E na figura B eu estou novamente, pode ver no canto inferior esquerdo, a imagem do pêndulo de Newton. Durante o evento, não foi possível tirar uma própria imagem, porém, vocês podem visualizar bem aqui no canto inferior esquerdo o pêndulo de Newton. Simples, né? Como foi feito com MDF, com bolas de gude, fio de nylon, que está suspenso sobre um palito de churrasco. E concluindo, né, a gente percebe que esse uso de experimentos podem transformar a dinâmica do ensino de física, né, tornando ele mais envolvente e eficaz, porque quando o aluno põe a mão na massa, ele se sente como se ele mesmo estivesse aprendendo na prática, né? E com isso, essa abordagem não apenas melhora a compreensão dos conceitos, né, mas também estimula o interesse desse estudante pela disciplina, que promove uma aprendizagem mais significativa e duradoura. Desde já agradeço ao Evento Ideia pelo suporte, pela oportunidade e pela a submissão de evento aprovado, né? Agradeço à ProEx, UFPA, ao projeto Navega Saberes pelo suporte financeiro, na qual eu faço parte, que eu sou bolsista, né? E durante o evento em Pixuna, né, que foi parcialmente apoiada pelo CNPq Brasil, né? Agradeço à Universidade Federal do Pará, o campus Ananindeua, a Faculdade de Física pelo incentivo e ao grupo de pesquisa, o GETIC e GPECF, e também à comissão organizadora do evento. Obrigada. Aqui está as referências e obrigada.